Oi, pessoal, tudo bem? Bom, depois de nós termos conversado já sobre os diferentes tipos de avaliação que nós encontramos no nosso dia a dia e principalmente nas escolas, de vermos como procede o processo de avaliação dentro da perspectiva da pedagogia histórico-crítica e do construtivismo e das possibilidades que o erro nos apresenta como formas de entendermos como se dá realmente, está acontecendo o processo de ensino-aprendizagem, né? E sobre o acompanhamento, a forma como nós, professores, devemos acompanhar como se dá esse processo junto aos alunos e às alunas, tá bem? Como parte da nossa ementa, nesse segundo bimestre a gente vai estar começando a discutir sobre os tipos de avaliação em larga escala, que nós temos a Avaliação Nacional de Alfabetização, que é a que nós vamos estar discutindo hoje, a ANA. Nós temos a Prova Brasil depois, nós temos o Enem, nós temos o ENAD, temos o Enseja e a Provinha Brasil. Então, são várias avaliações que essas que eu disse a nível de governo federal e depois os municípios, as redes, os sistemas de ensino têm a possibilidade de estar organizando também essas características de avaliação em larga escala, tá? Bom, hoje nós vamos estar falando sobre a Avaliação Nacional da Alfabetização, sobre a concepção e uso desses resultados. O que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, né? E a partir dessa avaliação nacional, o que pode ser feito, o que é feito pelas escolas, tá bem? Bom, a avaliação, então, nacional de alfabetização, ela foi direcionada na sua origem, né, a todos os estudantes matriculados no terceiro ano do ensino fundamental. O que isso quer dizer? Que era na fase final do ciclo de alfabetização. Então, nós aguardamos ainda, porque nós não tivemos ainda nenhum posicionamento em relação a esse novo processo de alfabetização, a forma como se dá, uma vez que na BNCC nós tivemos a antecipação para a final do ciclo de alfabetização para o segundo ano, e até agora nós não temos ainda nenhuma definição de como é que isso vai ser. A ANA, ela se dá em virtude do contexto do PNAEC, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, né, que foi instituído pela Portaria 867, de 4 de julho de 2012. E era para a gente verificar realmente se todas as crianças, ao término do ciclo de alfabetização, estavam alfabetizadas, tá? Então, a partir dessa instituição do pacto, era para verificar como é que estava o nível de alfabetização e letramento das crianças em língua portuguesa e matemática, tá? Elas têm, então, essa característica de ser uma avaliação universal, tá? E ela é aplicada pelo INEP, pelo Instituto Nacional de Pesquisas em Educação, né? Que tinha o propósito de garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estivessem alfabetizados em língua portuguesa e matemática ao término desse ciclo de alfabetização. Qual, então, deveria ser essa possibilidade, né? De que as crianças tivessem assegurado o direito, né, de as aprendizagens básicas para a apropriação da leitura e da escrita e consolidados esses saberes. Então, não bastava simplesmente que as crianças tivessem, né, esse direito garantido. Você possibilitar que as crianças entrem em contato com o processo de alfabetização é uma situação, mas que elas consolidem esse processo. O que isso quer dizer? Que elas consigam ler e, a partir dessas leituras, é óbvio, no nível que essas crianças se encontram, né, até o terceiro ano, elas consigam entender aquilo que elas estão lendo. Textos curtos, que consigam entender problemas de matemática, que envolvam lógica matemática, que elas consigam estar utilizando, entendendo o que é um bilhete, entendendo o que é uma carta, essas questões assim, dentro de um contexto muito simples, tá? E aí, por meio desse entendimento em língua portuguesa e matemática, que elas consigam extrapolar todos esses conteúdos para as demais áreas do conhecimento, tá? Para as demais áreas do saber. Quais são as características? Então, a ANA, ela tem como característica produzir indicadores, né, que vão contribuir para o processo de alfabetização
nas escolas públicas, né? Essa avaliação vai além de uma simples aplicação de teste de desempenho nos estudantes, mas eles propõem também uma análise das condições de escolaridade que esse aluno teve, ou não, para desenvolver esses saberes. Então, quer dizer, além da aplicação da prova em si, eles também participam junto da escola, né, de um processo de avaliação de toda a estrutura. Se a escola possui biblioteca, quais são os recursos, se elas têm jogos para alfabetização. Então, dentro desse contexto, que as crianças passam a ser avaliadas, que a escola em si passa a ser avaliada enquanto processo de alfabetização. Vamos lembrar que dentro do contexto do PENAIC, os professores receberam durante 2 anos e meio, se eu não estou enganado, o curso de aperfeiçoamento nas áreas de alfabetização. É um material muito bom, muito rico, tem todo disponibilizado pela internet, no site do Ministério da Educação. São vários cadernos que auxiliam realmente no entendimento de como se dá esse processo de alfabetização e letramento, tanto na área de língua portuguesa, quanto na área de alfabetização matemática, tá? Alfabetização e letramento matemático. A estrutura, então, da avaliação envolve o uso de instrumentos variados, cujos objetivos são aferir a alfabetização e letramento em língua portuguesa e alfabetização em matemática, né, que estão matriculados no 3º ano do ensino fundamental, tá? Então, como eu já disse, a estrutura, a organização dessa forma de avaliar está sendo ela é organizada nesse sentido realmente para aferir como é que está o processo de alfabetização, se as crianças se apropriaram desse sistema de alfabetização. Lembrando que a alfabetização é um sistema, né? Da mesma forma que nós temos o sistema de numérico, que a gente utiliza, indo-arábico, nós também temos um sistema que utilizamos as letras para a escrita de todas as palavras. E aí a gente vai ter isso em diferentes alfabetos, em diferentes escritas, né? Cada país vai ter... É óbvio que a maior parte utilizam os mesmos caracteres, mas nós temos, por exemplo, os países do Oriente, o Japão, China, Coreia, que eles têm uma forma diferente. Então, seria nesse sentido que as crianças precisam estar aprendendo, né? Esse sistema. No nosso caso, o sistema da língua portuguesa que nós utilizamos aqui no Brasil, tá? Assim, a ANA será realizada anualmente e terá como objetivos principais os seguintes: avaliar o nível de alfabetização dos educandos do 3º ano do ensino fundamental e produzir indicadores sobre as condições de oferta do ensino e concorrer para a melhoria da qualidade do ensino e redução das desigualdades em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação básica, tá? Essas eram as características, os objetivos no início do processo. Como eu disse, hoje nós não podemos afirmar se haverá ou não continuidade, né, desse contexto no qual nós estamos vivendo em educação, que até agora a gente não tem nada definido. A última propositura, podemos pensar assim, foi a BNCC, tá? Os instrumentos, então. Tendo em vista que a ANA pretende fazer um diagnóstico amplo desse processo de alfabetização, compreende-se que é necessário ir além da aquisição dos saberes pelas crianças nas áreas de língua portuguesa e matemática durante esse processo dos 3 anos que eram do ciclo de alfabetização. Para isso, o que vai ser avaliado? Os seguintes aspectos passam a ser avaliados: a infraestrutura da escola, a gestão escolar, a formação do docente e a organização do trabalho pedagógico, entendidos como aspectos intervenientes do processo de aprendizagem, né? Que, dessa forma, toda a estrutura da escola, a organização da escola, tanto nos aspectos que compete a gestão, diretor e orientadoras educacionais e supervisoras educacionais, na nossa realidade, pensando na realidade local de Maringá, nas demais escolas dos municípios, dos outros municípios, pensando na equipe pedagógica em si. Como se dá a formação docente, aí é uma característica específica dos sistemas de ensino, como eles organizam. Como se é feita essa organização do trabalho, se é um único professor, se o trabalho é dividido, de que forma que isso acontece, tá bom? O INEP, então, ele prevê que a ANA possa auxiliar no desenvolvimento de ações
com vistas ao atendimento específico para alunos com necessidades especiais educativas também. Então, garante que esses alunos que tenham essas necessidades especiais também possam ser atendidos, tá? Então, não é simplesmente aplicar uma prova, mas que tenha esse entendimento de que forma que essas crianças aprendem, né? Quais são as estratégias, os instrumentos que sejam melhores, que possam ser elaborados e adaptados para a realidade de cada uma dessas crianças, tá? Então,